Nós estamos hoje no evento que é um seminário Trabalho Infantil, Pandemia, Diagnóstico e Estratégias de Combate. O evento é uma promoção da parceria entre a Escola Judicial do TRT da 21ª Região e o NETIM, que é o Núcleo de Estudos sobre Trabalho Infantil da UFRN, e conta com o apoio do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Tenho aqui a enorme satisfação de passar a palavra a Vossa Excelência para a conferência de abertura e, como sempre, seja bem-vindo. Passo a palavra para Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente Bento Herculano. Muito obrigado, doutor Zé, pelas gentis palavras, muito generosas. Eu devo confessar que lá nos idos de 1997, quando eu fui convidado pela Fundação Abrinq para participar de uma reunião na Holanda para discutir a possível organização de um movimento contra o trabalho infantil, eu submeti o meu pedido de afastamento ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e foi indeferido, com a justificativa de que o tema não guardava pertinência com a missão institucional do Ministério Público. Então, é uma alegria constatar, né, algumas décadas depois, o quanto se avançou daquela posição de que trabalho infantil não era tema para o Ministério Público, para hoje nós termos uma coordenadoria da infância já há muitos anos, atuante, proativa, disseminando conhecimentos sobre o trabalho infantil e atuando firmemente no combate a essa mazela, e também termos essa mesma estrutura organizada na Justiça do Trabalho. Eu requeri a minha licença e fui à Holanda e confesso muito preocupado, porque o que eu havia sido informado é que a reunião havia sido convocada por um cidadão indiano chamado Kailash Satyarthi, que propunha a organização de uma marcha de crianças pelo globo terrestre. E eu dizia, meu Deus do céu, com que tipo de louco eu vou me encontrar nessa reunião? Não é? Porque como organizar uma marcha com crianças, vamos tirar as crianças da escola para que elas possam marchar, isso não faz o menor sentido. E estava muito cético, e quando cheguei lá, constatei que vários outros participantes também estavam muito céticos. E qual não foi minha surpresa que, após 2 dias de reuniões, ouvindo o entusiasmo daquele indiano que largou a sua carreira como engenheiro para se dedicar exclusivamente ao resgate de crianças em situação de trabalho infantil e trabalho escravo, eu de cético passei a profunda admirador e retornei coordenador da Marcha Global contra o Trabalho Infantil na América do Sul. A Conferência Internacional da OIT se reúne no prédio das Nações Unidas, o Palácio das Nações, e os protocolos de segurança são fortíssimos, muito rígidos, como podem imaginar. A Marcha Global chegou com 500 crianças e adolescentes de todo o mundo e não tinha como passar por segurança coisa nenhuma. Eles abriram a porta principal e, um momento de profunda emoção, que eu não me esqueço até hoje, aquelas crianças adentrando a sala da conferência e os delegados dos 189 países membros da OIT de pé aplaudindo as crianças, né? E externando com isso a seguinte mensagem: olha, nós estamos aqui a discutir o futuro de vocês. Então, vocês têm voz, vocês precisam ser ouvidos, vocês têm todo o protagonismo nesse momento. Né? Que o diretor da OIT, nessa ocasião, Michel Hansen, fez alusão à Marcha Global e disse o seguinte, que mais do que uma invasão pacífica da sala de conferências, o objetivo da marcha era se fazer ouvida, em nome de dezenas de milhões de crianças trabalhando em condições extremas, pelos delegados à conferência e pelos membros do comitê instalado para examinar as conclusões concernentes a novos instrumentos sobre as piores formas de trabalho infantil. E fechou. Eu acredito que eles foram ouvidos. E ele tinha razão. Fomos ouvidos. A Marcha Global foi ouvida, sim.
A partir dessa energia que se gerou, possibilitou-se a adoção da Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. E que piores formas são essas? Basicamente 4. Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, inclusive tráfico de crianças. O trabalho em atividades ilícitas, especialmente no tráfico de entorpecentes. A utilização, demanda ou oferta de crianças para pornografia, performances pornográficas e produção de material pornográfico. E a 4ª das piores formas de trabalho infantil é aquele trabalho que, por sua natureza ou por suas circunstâncias, importe algum prejuízo para a saúde, a segurança e a moral da criança. Então, quando o país adota a lista das piores formas de trabalho infantil, está afirmando que naquelas atividades não se admite qualquer envolvimento, qualquer engajamento de crianças e adolescentes com menos de 18 anos de idade. O Brasil tem talvez a lista mais completa do mundo, com mais de 94 atividades, e a nossa lista ela tem uma peculiaridade. Ela indica qual a atividade proibida e por que ela é proibida, quais os males que justificam a proibição dessa atividade para menores de 18 anos de idade. A adoção da Convenção 182 teve uma importância estratégica no combate ao trabalho infantil. Primeiro, porque nós vivenciávamos até 1999 um ritmo muito lento de ratificação da Convenção 138. Para que tenha uma ideia, a Convenção 138 ela é de 73. Em 94, 21 anos depois, apenas 46 países tinham ratificado a Convenção 138. E a justificativa era que a Convenção 138 ela era muito abrangente, estabelecia objetivos muito ousados para serem cumpridos a um só tempo. Então, havia um receio de uma consequência econômica desfavorável por parte de alguns países. Então, vamos nos dedicar com matéria de urgência à imediata eliminação das piores formas de trabalho infantil, sem perder de vista, claro, a perspectiva de erradicação de todo o trabalho infantil. E o resultado foi excelente. Tanto que a Convenção 182, no ano da sua adoção pela Assembleia Geral da OIT, ela já teve 5 ratificações. E na década que se seguiu, 166 países ratificaram a Convenção 182. Culminando agora, no mês de junho, com o registro da última ratificação pelo Reino de Tonga, que se tornou, assim, o primeiro instrumento de direitos humanos, o primeiro tratado internacional de direitos humanos a alcançar ratificação universal. E afirmando a educação como instrumento central para o combate ao trabalho infantil. O resultado alcançado, a partir dessas inúmeras iniciativas, foi extremamente positivo. De 2000 a 2016, uma redução no número de crianças exploradas em trabalho infantil de aproximadamente 40%, mas ainda assim são 152 milhões de crianças e adolescentes que não vão à escola, não têm direito ao lazer, não têm direito ao convívio familiar, porque estão trabalhando, sacrificando a sua saúde e comprometendo a sua vida futura. E um aspecto muito importante que deve ser ressaltado foi a postura assumida pelos grandes pelos grandes compradores do mercado internacional, que passaram a introduzir nos seus acordos bilaterais de comércio, dentro do sistema geral de preferências, cláusulas que contemplavam a obrigatoriedade da observância das chamadas convenções fundamentais da OIT. São 8, e dentre elas estão as convenções 138 e 182. Então, para desfrutar do status
ou dos benefícios de parceiro comercial preferencial, esses países estavam obrigados à observância dessas convenções, 138 e 182. Mas, a partir de 2016, começa-se a perceber que se atingiu um platô. Os números se estabilizaram e passaram a não cair mais com aquela velocidade que se esperava. Tanto que, em 2018, a OIT lança um alerta e diz o seguinte: olha, a se manter o ritmo desacelerado de diminuição dos casos de trabalho infantil, nós vamos chegar em 2025, que é a data prevista pela ONU, no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos chegar em 2025, que é a data prevista para se alcançar a total erradicação do trabalho infantil. Nós vamos chegar lá com mais de 120 milhões de crianças e adolescentes ainda em situação de trabalho infantil. Isso é inaceitável. Precisamos acelerar o ritmo, disse a OIT. O que ninguém podia prever é que nós teríamos, em 2020, a pandemia. Segundo dados da OIT, a redução no número de horas trabalhadas no segundo trimestre de 2020 foi da ordem de 14%. Isso equivale à supressão de 400 milhões de empregos. Uma família vulnerável tende a recorrer ao trabalho infantil. Segundo o Unicef, quase 1 bilhão e 600 milhões de estudantes em 190 países foram atingidos pela pandemia. E pior, muitas das escolas que foram fechadas pela pandemia não vão reabrir. Com o fechamento das escolas, o acesso à educação, que já era restrito, se torna ainda mais parco. E estima-se que pelo menos 24 milhões de crianças e adolescentes se somarão aos já 250 milhões evadidos do sistema escolar formal. No Brasil, segundo dados da PNAD contínua, nós tínhamos, em 2019, 6,5% da população brasileira vivendo em condição de pobreza extrema, ou seja, 13 milhões e meio de pessoas. Segundo o King's College, o Brasil deve sofrer um impacto na sua economia, importando uma retração em torno de 8% do produto interno bruto. Isso implicaria entre 1 milhão e 3 milhões e meio de pessoas ingressando na zona de pobreza extrema. Segundo a OIT, para cada 1% de incremento na pobreza extrema, nós temos um impacto de 0,7% nas taxas de trabalho infantil. Ou seja, todo o esforço, toda a caminhada até aqui empreendida corre o risco de ser anulada em razão dos efeitos da crise sanitária e da crise econômica dela resultante. O que nós podemos fazer em relação a isso? O que nós podemos fazer são opções. Primeiro, e a mais importante delas, a opção de implementar corretamente a Convenção 182, sem tergiversar, fortalecendo e qualificando o aparato de fiscalização do Estado, e aí incluído o sistema de justiça. É fundamental que nós tenhamos políticas públicas que assegurem, especialmente aos mais vulneráveis, acesso aos direitos fundamentais, saúde, educação, lazer, proteção social, proteção é no sentido amplo, também assistência social, também previdência social, mas proteção, aquela proteção especial prometida no artigo 227 da Constituição da República. Precisamos avançar com a tipificação penal da exploração do trabalho, da exploração do trabalho infantil. É fundamental que haja consciência, que haja
espírito público, que haja sensibilidade social ao definir a alocação de recursos. Se queremos cumprir de boa fé, vamos assegurar a nossas crianças e adolescentes a prioridade absoluta a que se refere o artigo 227 da Constituição da República. E a partir daí, a nossa Constituição não será apenas um conjunto de letras impressas num documento para guardar na estante, mas será letra viva a transformar a realidade dos nossos cidadãos e cidadãs. Então, me foi solicitado abordar a questão do adolescente ou egresso ou em cumprimento de medida socioeducativa e das condições do seu acesso ao trabalho. Do ponto de vista psicológico, o que eu gostaria de chamar a atenção é para a grande diferença entre crianças e adolescentes, no sentido de que os adolescentes têm uma outra forma de significarem para si o mundo em que vivem. Neste contexto de formação deste ser adolescente, que significa o mundo de uma outra forma, a questão do trabalho tem um papel muito importante. O trabalho, ele é fator de identidade para o jovem, para o adolescente. E, acima de tudo, o trabalho é fator de aprendizagem, ou deveria ser fator de aprendizagem para o adolescente. Então, o que a gente observa é que tem se perdido muito o elemento aprendizagem e tem se enfatizado muito mais o elemento ação. Então, o elemento educacional do trabalho se tem perdido muito e este elemento é fundamental. Este é um elemento importantíssimo na constituição desses sujeitos. Aí, nós não estamos falando do adolescente de uma maneira geral, nós estamos falando do adolescente em conflito com a lei. E quando é um jovem com a inserção no trabalho, na família bem organizada, menos mal. Mas quando é um jovem que tem histórico de crimes pós 18 anos e que volta para o sistema socioeducativo, isso se torna uma situação extremamente perniciosa dentro do sistema socioeducativo. Quem compõe as estatísticas dos sistemas socioeducativos são justamente os adolescentes que, do ponto de vista dessa polaridade social, o conjunto de adolescentes que está no polo mais desprotegido. São adolescentes invisíveis para a sociedade. Que o estatuto de cidadania desses adolescentes só é adquirido quando eles entram no sistema, porque até então eles não têm cobertura nenhuma de política. Eles são considerados os matáveis, os desprezáveis, os desconsideráveis de qualquer ordem, de toda ordem. Dentre as políticas que ele passa a ser objeto quando entra no sistema, ou seja, quando ele tem restringida ou suprimida a sua liberdade, esse adolescente tem, e é a própria diretriz do sistema, tem que lidar com a questão da educação. E a educação desenvolvida no contexto socioeducativo é a educação que se dá sob o princípio da privação de liberdade ou da restrição de liberdade. É um paradoxo desenvolver educação num contexto prisional. Um grande problema que se apresenta, e novamente volta à questão educacional, é da baixa escolaridade dos meninos. Então, um dos elementos que compõe a realidade desses meninos é a baixíssima ou nenhuma escolaridade, de tal forma que compromete a sua inserção no trabalho. A filiação ao tráfico se apresenta como estratégia de trabalho em face da dificuldade de se trabalho que a gente consideraria mais digno. A realidade de inserção dos adolescentes em cumprindo medida socioeducativa ou egressos do sistema socioeducativo na estrutura do trabalho é extremamente delicada. E é, inclusive, delicada porque suas famílias precisam muito do seu trabalho. Suas famílias têm neles, muitas vezes, a única pessoa que leva renda para casa. Então, este problema que é social e educacional em particular, que tem implicação direta sobre a realidade do trabalho,
alimenta ou é alimentado, na verdade é retroalimentado, por uma realidade social extremamente perversa e desafiadora, que eu incluo na realidade que faz com que, sazonalmente, dependendo dos interesses governamentais, as políticas de cobertura, inclusive as políticas do trabalho, regridam substancialmente, seja no Brasil, seja nos diferentes países do mundo. Então, eu tenho a impressão que a nossa luta é, antes de mais nada, uma luta social, e que nesta luta social nós incluímos crianças e adolescentes que precisam da nossa ajuda, da nossa orientação. Primeiro, eu considero super importante a gente ter uma compreensão que a exploração sexual de crianças e adolescentes é um fenômeno complexo. Então, nós não daremos conta de explicá-lo utilizando somente uma equação simples. Não, é um tema de destacada complexidade. Detalhe que nós estamos em um país com dimensões continentais, o que dificulta muito os trabalhos de prevenção, o trabalho de defesa também, de responsabilização. Então, é importante a gente considerar que nós temos as questões socioeconômicas, inegavelmente elas vulnerabilizam mais as crianças e os adolescentes. A pobreza, ela não é obra do acaso, ela é um projeto político que se perpetua até hoje, e nós precisamos, né, considerar que as pessoas com fome, elas são mais vulneráveis a aceitarem qualquer coisa, porque isso também vai contribuir para a exposição de crianças e adolescentes a múltiplas violências. E a negligência e os maus tratos, eles são fenômenos que contribuem para as crianças deixarem suas casas, para as crianças deixarem suas famílias, para as crianças buscarem as ruas, buscarem se verem presas fáceis para o trabalho infantil, presas fáceis para o mercado da exploração sexual. Que as crianças, as nossas gerações, elas dançaram, rebolaram como Gretchen, elas dançaram com El Chan, elas estão acompanhando a Anitta, enfim, elas não estão alheias a esse modelo. Então, se a gente fala de que há uma erotização das crianças, a gente também precisa implicar os adultos, né? Qual é o papel do homem, da mulher, dos pais, dos educadores nesse sentido? É muito importante a gente ter essa compreensão de romper com os enunciados clichês e os gestos analíticos tradicionais que põem somente a exploração sexual de criança e adolescente relacionada à pobreza e à miséria. É claro que isso vulnerabiliza, mas tem todas essas outras questões. Dentro do contexto da exploração sexual, eu tenho me preocupado muito com a forma que esse tema tem sido acolhido e manipulado por forças muito conservadoras, reacionárias, que se utiliza desse discurso da proteção à infância, notadamente nessa questão da exploração sexual e do abuso sexual, e que, na verdade, está propondo e defendendo e pugnando por maiores controles dos corpos e das sexualidades dissidentes e dos adultos. Quero dizer com isso que é um grande retrocesso nós não termos a oportunidade de trabalhar gênero, de trabalhar sexualidade, de trabalhar a questão da racialidade nas práticas educativas das escolas. Esse modelo de retirar essa agenda, de suprimir essa pauta do ambiente escolar, e, por tabela, isso alcança as famílias, isso alcança as instituições, isso só beneficia os autores das violências. Quando a gente coloca essa condição de que elas têm que ser privadas desses conteúdos, elas ficam menos empoderadas, elas ficam com menos capacidade de autocuidado, elas ficam sem saber como agir, como discernir, por exemplo, carinho e carícia, elas ficam sem saber os canais das denúncias, elas ficam sem saber como cuidar do corpo, então a gente termina privando de uma ferramenta potente, poderosa, que são as práticas educativas, né? Então, nós entendemos que a melhor forma de fazer uma atuação nessa causa são construções de alianças intersetoriais, compreendendo o papel da iniciativa privada, para que se posicione que seus negócios não devem tolerar a exploração sexual, que
firmando um entendimento e um compromisso de proteção à infância. Isso é um dever constitucional que nos é confiado. O papel do poder público, precisamos sempre incrementar as políticas públicas, né? Romper com a lógica de políticas pobres para pobres, né? Nós precisamos incrementar a produção das provas periciais. Não é? É um crime que acontece às escondidas, é um crime que requer uma atuação fortalecida do sistema de justiça criminal. Nós precisamos também ampliar os serviços dos cuidados, né? Ou seja, a gente tem que reconhecer que só privar da liberdade é insuficiente, quando nós temos um fenômeno, como eu já coloquei, que é complexo, né? Mas tem uma série de outras pessoas que não vão ser responsabilizadas e que há uma legitimidade social, não é? Que a gente precisa problematizar a construção dessas masculinidades, não é? No contexto também da pandemia, me chamou muita atenção o alerta internacional de como ocorreu no Ebola, de como ocorreu em outras crises sanitárias, o aumento dos casos de abuso e de exploração sexual. Então, essa ideia de fique em casa, a casa, o simbólico como um ambiente seguro, ela não vai se sustentar em muitas realidades, né? Então, em muitas realidades, a casa é o lugar de perigo, especialmente porque, a maioria dos casos, as crianças falam, elas dão sinais, os adultos não compreendem, os adultos preferem desacreditar da criança, e, de fato, nós precisamos de um Estado, né, o aparato estatal com muita habilidade para lidar com esse tema. Então, nós temos uma condição social do autor da violência ser um monstro contemporâneo, como veio problematizando alguns teóricos, e isso é muito perigoso, porque nós temos a necessidade de trazer esse tema para uma ambiência que os próprios autores da violência também tenham a oportunidade de refletir sobre suas práticas. Nós, como defensores de crianças e adolescentes e dos direitos humanos, precisamos nos interrogar para não sermos fomentadores desse discurso de ódio e em nome da proteção à infância, incorrer em outras violações de direitos. O NETIM, ele nasceu nessa inquietação minha e do professor Zéu, compartilhada com vários alunos, um deles com Beatriz, acerca das dimensões do trabalho infantil no mundo, no Brasil, no nosso estado, né, no nosso município. Pensamos, assim, não desperdiçar saberes dentro e fora dos muros desta universidade. E, sendo assim, o NETIM é esse núcleo de estudos sobre trabalho infantil vinculados à base de pesquisa do GESTO, que é o Grupo de Estudos Sociais Contemporâneos, e realiza pesquisas, capacitações, extensões e comunicação. Esse primeiro e-book, Em Parcela com a Escola Judicial, do NETIM, é como aquele filho muito querido, né, que nasce apesar de e em meio a esta pandemia, né? Então, foi um desafio e tanto, não só para o NETIM, como também para a escola do TRT da 21ª Região, né? Então, está aqui o e-book, Trabalho Infantil e Pandemia, Diagnóstico e Estratégias de Combate, a parceria do NETIM e da EJUDE. Eu e Zé coordenamos o projeto, tem como organizadores Arthur, Beatriz, Brenda, eu e Zé também, Franciclécio e Graciele. Design gráfico, Aline Deise, diagramador Cleiton Martorano, uma realização do NETIM Gesto e do Observatório dos Direitos Sociais da Escola Judicial do TRT da 21ª Região. Então, assim, para a gente foi um grande prazer estar aqui apresentando esse trabalho que foi feito com muito amor, um trabalho de peso, de qualidade e de fraternidade, principalmente, porque foi feito de um modo que só, assim, todo mundo que fez, que participou, como Ana Paula, sabe o apoio que nós demos um ao outro para que ele saísse como a gente queria. Então, eu só queria mesmo agradecer a todos que, de uma forma direta ou indireta, participaram conosco desse trabalho.